Olá, você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Eu sou a Gisele Marques, mas você pode me chamar de Gi. E hoje vamos ter mais um episódio da série Produtos Sem Barreiras. Produtos digitais não acessíveis. Temos, infelizmente. Oi, gente. Aqui é a Laine Moraes e também vou participar do papo de hoje. Pessoal, nesse episódio vamos ter uma abordagem mais fluida. Deixaremos todos os microfones abertos, então considerem ouvir também um barulhinho ali de cachorro, um ruído do ambiente em que a gente está, mas por uma boa causa. Vai ter uma conversa real, hein? E, como vocês já sabem, a série Produtos Sem Barreiras busca dialogar sobre o tema da diversidade e inclusão no universo de produto. E hoje vamos explorar o assunto acessibilidade nos produtos digitais. E a gente não poderia deixar de mencionar que esse episódio tem apoio da PM3, a escola referência na educação em produtos digitais no Brasil. Aproveite o cupom MDP15OFF para estudar nos cursos mais aprofundados e atuais da área de produto. Você sabia que só no Brasil, segundo dados do IBGE de 2019, existem 45 milhões de pessoas com deficiência? Sabia que 17% da população mundial é composta por pessoas com deficiência? Traduzindo, esse dado da Organização Mundial da Saúde, isso representa que somos, e eu me incluo nesse recorte, pois também sou uma pessoa com deficiência, somos o maior grupo de minoria em todo o mundo. Em época de orientação de dados, trouxemos esses números robustos para embasar a escolha desse tema para a nossa roda de conversa. Nossa intenção é fornecer algumas considerações importantes para o design acessível e mais inclusivo. Como convidadas nesse episódio, temos duas mulheres baita competentes, a Ana Gouveia e a Lívia Gabos. Meninas, se apresentem, por favor. Ana, você primeiro. Oi, tudo certo, pessoal? Ana Gouveia aqui. Vamos falar em inglês primeiro, né, que é assim mais impactante. Accessibility Program Manager, que quer dizer analista de acessibilidade atualmente no PicPay. Eu sou uma mulher legalmente cega, eu tenho baixa visão severa, 45 anos, acabei de passar por uma migração de carreira e vamos aí, né? Tô assim, não tinha nem roupa para esse evento, né, gente? Lívia Gabos, maravilhosa. Ai, imagina, gente, que absurdo isso. Concordo, Lívia, você é maravilhosa. Todas nós somos maravilhosas. É que a Lívia é maravilhosa há mais tempo. Recebe, Lívia, recebe o elogio. Aceita. Aceito, só não deixo de ficar com vergonha, mas aceito sim. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Lívia Gabos. Então, eu vou seguir a ideia da Ana, então vai em inglês primeiro para ter impacto. Eu sou Accessibility Product Owner na Hinditalk, sou coordenadora de produtos e acessibilidade. Eu trabalho com a área de design e acessibilidade há mais de 10 anos, então por isso há bem mais tempo. Eu terminei a faculdade e já comecei a trabalhar com essa parte de estudar acessibilidade, porque era um assunto novo, e comecei a estudar e trabalhar com esse assunto, principalmente que eu trabalhava em uma edutech. E agora eu fiz não uma migração, mas eu dei uma desviada assim para a direita na carreira, mas ainda continuo atuando com principalmente a base de conhecimentos que eu tenho dentro no design, na criação, é só um nível a mais dentro dessa parte. Então agora eu trabalho não só coordenando a parte de design, a parte de UX design, mas toda a parte de processo de criação de produtos e incorporando acessibilidade nisso. Bacana, hein? Então já vamos iniciar aqui, partindo para o nosso primeiro bloco.
com a primeira pergunta para Ana. A definição de acessibilidade é um conceito que permeia ali a tríade ambiente, objetos e processos a serem utilizados ou praticados por todos. Por exemplo, uma porta com abertura 180 graus é parte de um ambiente acessível fisicamente. Mas qual conceito de acessibilidade faz sentido para a sua realidade? Eu sou a chata da frase padrão que a acessibilidade tem que ser para todas as pessoas, né? Fornecer acessibilidade, proporcionar acessibilidade é dar acesso a. Acesso a pode ser informação, pode ser direitos humanos e pode ser passar por uma porta. E nem sempre essa porta 180 graus vai ser acessível. Ela pode não ter largura suficiente, ela pode ser pesada, ela pode voltar de uma forma abrupta. Entendeu? Assim, a pergunta sempre é acessível para quem? Quem a gente está excluindo? Porque a gente sempre acaba excluindo um grupo por ele ser minoria, por exemplo, a nossa grande maioria absoluta da população mundial, juntando pessoas com deficiência e seus amores e suas relações interpessoais, nós somos 3,3 bilhões de pessoas no mundo. Os produtos estão deixando de lado, né? Estão deixando de pensar nisso. Só de pessoas com deficiência visual no Brasil, tu tem mais ou menos o estado do Rio Grande do Sul inteiro, juntando as pessoas. E será que uma pessoa cega vai conseguir chegar nessa porta que abre 180 graus e vai entender que ela abre 180 graus, ou ela vai ficar tentando procurar uma maçaneta? Essa porta informa que ela abre 180 graus? Falei para vocês que teríamos polêmica. Então, a gente sempre tem que pensar na informação, além da barreira, do que retira a barreira, do que remove a barreira, seja arquitetônica, do mercado de trabalho, da educação, enfim. Pensar também na informação e na forma que essa informação é repassada, seja o conteúdo de fato ou seja o formato. Texto, é áudio, é braille, enfim. Essa discussão vai longe, né? Se a gente falar só de conteúdo, a gente fica aqui 37 horas falando e não vai atingir tudo. Eu sou da perspectiva, assim, que a gente não consegue chegar em todo mundo, mas a gente tenta chegar no máximo possível. Eu acho que essa é a diferença. Porque quando você tenta agregar essas questões de acessibilidade, você começa a ampliar a sua visão com relação ao que é o seu mundo. A questão principal com relação a essa parte de acessibilidade, eu vejo assim, as pessoas ficam com muito medo quando a gente fala que é para todo mundo. Isso é uma verdade, acessibilidade para todo mundo. A gente não está falando que é só para um determinado grupo que tem determinadas características, mas existe uma intersecção que as pessoas ignoram. E é isso. A questão da acessibilidade é que quando você amplia essa visão, você começa a beneficiar grupos que você nem tinha pensado inicialmente. Então, você não precisa pensar que você tem que acessibilizar para todo mundo, mas assim, conforme você for ampliando a sua perspectiva, você vai incluindo e ampliando para muito mais gente do que você pensou inicialmente. Sem assustar as pessoas, você vai progressivamente. Não é tipo todo mundo de uma vez. Senão, daí realmente não vai ninguém para passar na porta, se for todo mundo de uma vez. É tipo, aos poucos você vai agregando isso. Gente, faz mais de 10 anos. Mas naquela época só existia acesso à informação se você fosse do eixo Rio-São Paulo. E eu não sou desse eixo. Numa época que a gente não tinha acesso a todo esse conteúdo, você tinha que sair caçando, você tinha uma perspectiva assim, não tinha certeza do que está fazendo, mas você ia tentando descobrir. E hoje, assim, dentre das poucas coisas que a pandemia trouxe de benefício, uma delas é tirar a informação do modo único, presencial, e ampliar essa perspectiva para o modo digital e para abranger mais pessoas. O surgimento de podcasts, o surgimento de apresentações em vídeo, de sair do esquema só presencial, só quem está ali que vai ter acesso à informação e ampliar. Isso também é um modo de acessibilidade, garantir que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E essa é a minha perspectiva, que às vezes as pessoas me perguntam, porque eu não tenho nenhuma característica de pessoa com deficiência, mas acessibilidade não é só isso.
Então, eu sempre me beneficiei muito de características de acessibilidade e luto pelo meu direito de acesso a esse conteúdo. É que no final do dia acaba que acessibilidade é para todos, assim como é uma responsabilidade de todos prover a acessibilidade. Sim, exato. Pois é, pensar em acessibilidade deveria estar aqui no nosso cotidiano. E fazendo um compilado do que a Ana, do que a Lívia e Laíne aqui arrematou, a próxima pergunta tem relação com isso, né? A acessibilidade beneficia somente pessoas com deficiência? Vamos voltar um pouquinho nesse exemplo da porta de 180 graus. Esse ambiente facilitado para a mobilidade de uma pessoa, por exemplo, com cadeira de rodas. Entretanto, ele também pode beneficiar uma pessoa transportando um sofá, certo, gente? Sofá são aquelas coisas gigantes, né? E aí, quem nunca ficou atravancado com um sofá na porta que não passa, inclina, aperta, empurra? Então, Lívia, na sua opinião, a que se deve o mito de acessibilidade ser associada exclusivamente às pessoas com deficiência? Isso assim, eu estou excluindo a questão de que existem deficiências que são invisíveis, mas eu entendo, dentro do contexto desse mito, que é porque elas têm uma característica visível que as pessoas relacionam com a sensibilidade. E também porque um dos primeiros contatos que as pessoas têm com relação ao tema de acessibilidade, ele é físico e não exatamente digital. Então, às vezes é mais fácil as pessoas relacionarem, por exemplo, acessibilidade com uma rampa, para o cadeirante, com o elevador. São coisas que são fisicamente relacionadas à acessibilidade e são relacionadas a pessoas que precisam disso, dessa acessibilidade física. Então, eu acho que por isso que existe essa associação direta das pessoas, porque esse é o primeiro contato delas com o tema e não a questão digital. E no digital, as pessoas levam muito dessa estrutura do que é o físico para esse digital. Tanto que, por exemplo, quando eu dou exemplos com relação à acessibilidade, como ela deve entrar dentro do processo, eu coloco isso, que você não constrói um prédio, depois você coloca acessibilidade, porque você vai ter que quebrar metade dele de novo. E isso não é economicamente viável. Você constrói o prédio e constrói ele com acessibilidade, porque não faz sentido você colocar depois. Então, vai ter que ser tudo junto. Então, isso faz sentido dentro de qualquer contexto. E deve fazer sentido também no digital. A gente leva muito essa ideia do offline para o online, isso também, essa representação, esse exemplo físico para o online também. Mas eu vejo uma coisa muito ruim também, porque se as pessoas não entendem que isso é visível, porque eu não vou conseguir falar a outra palavra que eu estava pensando, você ignora a existência de outras pessoas que não têm essa deficiência visível. E isso é um risco, é um perigo, e é uma coisa que acontece muito frequentemente. Eu tenho um outro ponto também, que uma coisa que eu volto e meio venho pensando nisso, porque que tem esse mito, né? Que hoje a gente entende que não, que, enfim, não vou dar spoiler das próximas perguntas aqui do roteiro, mas também tem o fator de legislação, principalmente no Brasil. Acabei de voltar de Portugal e fiquei chocada com tudo tem escada, nada tem rampa. Depois eu entendi motivos, mas assim, foi um choque inicial. E aqui a gente tem legislação que obriga a ter rampa, que obriga a ter o tal do piso podotátil, que é aquele piso, em geral, amarelinho, que ele tem uma textura que para as pessoas caminharem ali por cima e sentirem, né? Na minha cidade tem uma legislação que obriga, se a pessoa vai mexer na fachada ou na calçada da casa, é obrigatório incluir o piso podotátil. Vocês não têm noção do show de horrores que a gente vê. Porque assim, a lei obriga a colocar a tal da rampa, a tal do piso, a barra no banheiro, mas as portas são estreitas, tem um vaso de flor na frente da rampa, o piso, assim como é que no lado do meu condomínio, ele faz curva no poste e segue muito perto da calçada,
Ou seja, a legislação te obriga a incluir um item de acessibilidade, não te explica por quê, não te diz para quem. Aí vem aqueles outros fatores sociais que a gente, em geral, trazendo ainda para a pessoa com deficiência, né? A gente está tratando disso. Não tem na família pessoas com deficiência, não estudou na escola, porque hoje em dia que está tendo isso de estudar todo mundo junto, né? Não aprende nos cursos, porque a gente não vem em ementa de cursos normais, vamos dizer assim, né? Não direcionados. Tu não vê parte de acessibilidade em curso de design, em faculdade nenhuma, em escola nenhuma, depois vai trabalhar, não trabalha com ninguém que tem alguma deficiência, e quer que a pessoa adivinhe para que serve aquele piso todo quebradinho no chão, a pessoa não tá nem aí, vai colocar a barraquinha dela em cima, vai estacionar na frente, vai colocar vaso de flor na frente da rampa, vai fazer uma rampa que, como a lei só te obriga a botar rampa, faz uma rampa inclinada demais que não ajuda ninguém, pode causar um acidente sério, seja para o cadeirante, seja para quem está com carrinho de bebê ou com carrinho de compras, também, né? Então tem isso, existe esse mito porque a legislação ela é feita para um motivo, mas ela é mal escrita e a gente sabe que lei é feita para a gente não entender o que a lei diz, para que daí o advogado seja pago para tal. E acaba virando eu vou tentar, Lívia, a invisibilização das pessoas. A gente reforça esse ciclo que a gente vem tentando quebrar. Boa. Eu trabalhei um tempo atrás com uma menina que ela era cega e aí a empresa não estava preparada para tal. Ela entrou no time, eu fiquei como madrinha dela. Para ela ter a autonomia, até de pegar o próprio café, a empresa tinha aquelas máquinas de café que faz... Só não frita peixe, né? Mas o resto tudo de café que podia, fazia. Então, a gente colocou adesivozinhos ao lado da onde era o touch, né? Para ela conseguir se guiar e saber que ela poderia botar um expresso, um chocolate, enfim. Mas o pessoal da limpeza vinha e tirava os adesivos. Então, enfim, vai ao encontro do que você disse, Ana, de que tá ali, mas pessoas que não convivem, nunca tiveram experiência, não vão saber para que é, enfim, né? Mas dando sequência aqui, a Lívia trouxe um ponto relacionado à acessibilidade ali para as deficiências que são visíveis e tudo mais, o que a gente pode fazer, tipo assim, do contato, né, que tem uma rampa, a gente associa automaticamente com a pessoa ali cadeirante, enfim, que tem aquela deficiência, a gente tende a fazer essas associações. Mas quando fala de tecnologia ali, produtos digitais, enfim, quando a gente vem para esse cenário digital, o que seria tecnologia assistiva? Eu vou colocar, porque também tem a questão assim, as pessoas confundem muito tecnologia assistiva como sendo só relacionado a questões digitais. Na verdade, tecnologia assistiva é toda forma, ferramenta ou mecanismo que permite você dar autonomia para uma pessoa. Então, por exemplo, uma bengala é uma tecnologia assistiva, porque ele fornece essa autonomia para a pessoa poder se locomover, se direcionar, reconhecer o lugar que ela está e poder andar sozinha, sem depender de uma pessoa. Tem outros tipos de tecnologia, por exemplo, o piso colabora também nesse contexto, texturas diferentes quando você está andando por alguns lugares, sinalizações sonoras nos postes, nos semáforos. Então, são N tipos de tecnologia. Então, essas que eu estou falando são as físicas, digamos assim. E no contexto digital, a gente tem outras que também permitem a autonomia das pessoas, como, por exemplo, leitores de tela, tem mouses, tem sensores que daí você consegue fazer navegação, por exemplo, utilizando o rosto, utilizando instrumentos para, por exemplo, colocar dentro da boca e fazer a movimentação do mouse e tudo mais, simular essa movimentação. Tem varetas para você fazer a digitação, tem não é leitor, detector de voz. Comando de voz.
Isso, você fornece comandos e executa ações e tudo mais. Então, tudo isso são tecnologias assistivas. Hoje, por Faz exemplo, propaganda, Lívia. Tem o Hugo maravilhoso. sim, Concordo. tem até dentro do contexto da Rendital tem os avatares que são tradutores de português para Libras, também são uma tecnologia assistiva. Uma coisa que é importante, eles são tradutores, eles não são intérpretes. Intérpretes são pessoas que fazem a tradução simultânea com relação ao conteúdo, mas ela faz uma interpretação naquele momento do que ela está recebendo de informação e apresentando para uma pessoa que compreende Libras. Os tradutores, eles apenas realizam a tradução, eles não interpretam aquele conteúdo, tá? Então são diferentes, por isso que a gente chama eles de avatares. E eles também são uma tecnologia assistiva. Tem que pensar assim, você vai ser beneficiado dessas tecnologias assistivas e a gente tem que tomar muito cuidado porque existem vieses dentro do contexto de tecnologia assistiva. Há 10 anos atrás, por exemplo, eu estava testando outras tecnologias assistivas, porque eu sempre utilizei leitor de tela para fazer alguns testes nos produtos digitais e tudo mais, fazendo simulação do tipo, esse é o mínimo e tudo mais. Mas, por exemplo, eu nunca consegui utilizar sensores de detecção de face, porque minha pele não é branca. A minha pele é parda, mas assim, eu me descrevo como uma mulher negra de pele clara. Então, uma pessoa retinta também provavelmente não conseguiria identificar, os sensores não conseguiriam identificar posição de olhos, boca e tudo mais. Então, assim, dentro desse contexto, existe mais um contexto com relação a vieses e existem umas frases que falam assim, quem cuida dos cuidadores é isso, quem testa para garantir que as ferramentas de uso são usáveis por todo mundo, realmente são acessíveis por todos, sabe? Mas é esse contexto. Ana, você quer falar mais uma coisa? Quero falar também um pouquinho disso de quem a gente exclui. Como eu falei um pouquinho antes, eu tenho baixa visão severa, eu enxergo muito pouquinho, mas eu enxergo um pouquinho. Então eu uso o computador, sim, com leitor de tela, com dark mode, modo escuro, contraste invertido, chame como quiser, mas eu uso o mouse. Eu enxergo o ponteiro, eu ia dizer o ponteirinho, o ponteirão, porque né, a gente pode personalizar, meu ponteiro do mouse é imenso, ele inverte a cor de acordo com o fundo. Vocês não têm noção de quão ruim é a navegação, seja com Windows, seja com Mac. É menos ruim com o Mac? É menos ruim, mas é muito ruim. A gente vai passando o mouse, no Mac ele vai acionando tudo que está no caminho, e no Windows eu não tenho retorno. Às vezes eu preciso movimentar um pouquinho, ou às vezes eu preciso dar 457 tabs para que o leitor de tela chegue lá e me diga o que está acontecendo. O que eu estou querendo dizer com isso? Fazer o design pensando nos extremos, que é a regra, sim, é legal. Mas quais extremos a gente está pensando? A gente pensou no extremo da pele, como a Lívia falou, no caso do detector de expressão facial, não, que é o mesmo caso dos validadores biométricos dos bancos digitais que todo mundo odeia, inclusive eu, porque ou pessoas pretas não passam, pessoas com olhos muito pequenos não passam, pessoas que não movimentam os olhos não passam, e daí é o famoso não passarão, porque assim, quem consegue passar desse por vitorioso? Voltando ao meu contexto, projetaram para o extremo da falta de visão quando projetaram o leitor de tela, mas e o extremo da baixa visão? Não é a mesma coisa, sabe? Eu provavelmente um dia, provavelmente não, é uma certeza por conta da minha retinose pigmentar, que um dia eu vou ficar cega, tô cada vez mais perto disso, e tá tudo bem, tá, gente? Mas enquanto isso, eu vou ter essa experiência horrorosa, ou eu vou simplesmente desativar meu mouse porque a navegação é horrível? Não, eu vou seguir me lascando, tendo, né, às vezes sambando um pouco, passando raiva, mas eu tô exercitando o meu direito de usar o meu mouse e escutar o que eu tô fazendo, porque a minha necessidade é essa. Então, assim, e daí voltando à pergunta, tecnologia assistiva, como a Lívia maravilhosamente falou, não é necessariamente uma tecnologia. A tecnologia assistiva é algo externo ao corpo e que auxilia alguém a ter acesso a algo. A maioria aí usa óculos, né, gente? Óculos de grau, aquela miopia querida de quem tá muito tempo com a cara no computador ou no celular. Óculos é uma tecnologia assistiva. A bengala não necessariamente é de pessoa cega, aquela bengalinha que a pessoa
mais velha em geral usa, mas aquela muleta da pessoa que está com o pé torcido, isso tudo é tecnologia assistiva. Talvez até a porta 180 graus, em algum momento ela foi desenvolvida para ser uma tecnologia assistiva e depois ela foi incorporada, assim como a porta do shopping, aquela que abre sozinha. Talvez em algum momento tenha sido uma tecnologia assistiva até que deixou de ser destinada a pessoas com deficiência, por exemplo, óculos, né? Antigamente, lá, quando tudo era menos do que mato, as pessoas que precisavam usar óculos, ai, coitadinha, e eram umas coisas horrorosas. Hoje em dia a gente usa porque é bonito, com aquela lente que nem faz nada, só com anti-reflexo para ficar bonita na selfie, né, menina? Mas sim, nasceu para ser uma tecnologia assistiva. Galera, e aproveitando aqui, fazendo um meia-culpa, tá? A gente aqui é ao vivaço a gravação e aprendendo todo o tempo. A minha pergunta inicial ali foi querendo trazer a diferenciação ali da tecnologia assistiva para o digital, mas na verdade, como as meninas aqui trouxeram, engloba tudo, né? Acaba que o físico também ali é uma tecnologia também, né? Quando a gente se apoia no exemplo do óculos, enfim. E também retificar aqui a minha fala, não é pessoa cadeirante, é pessoa com ou usuária de cadeira de rodas. Então, o meia-culpa aí está feito, podemos seguir. Aprendendo, sempre aprendendo lá. A gente até outro dia não sabia um monte de termos, não sabia como se posicionar, e eu acho que o que vale é a abertura para a gente aprender e cada vez mais melhorar conosco e com quem está ao nosso lado. Às vezes, gente, não se preocupa. Eu trabalho com Libras e às vezes escapa uma linguagem de vez em quando. Porque Libras não é linguagem, é língua. Então, daí eu... não, gente, desculpa. Daí eu já... Linguagem, não. Não. Língua. Daí vai, gente, às vezes escapa. Mas não se preocupem, não. Essas coisas acontecem. Bom, além dos princípios perceptível, operável, compreensível e robusto, instituídos pela WCAG, que é uma guia de diretrizes de acessibilidade para conteúdos de páginas na internet, quais as outras referências existem para guiar o pensamento em acessibilidade, Lívia? Nossa Senhora, eu vou falar algum. Não, que eu pensei assim, eu falei, gente do céu, será que eu vou virar uma sopa de letrinhas com o povo? Eu vou falar primeiro a da Thalita, porque minha comadre. Thalita Pagani. Isso, a da Thalita Pagani. Eu até vou pegar o livro dela para eu falar o título inteirinho. Que ela, na dissertação de mestrado dela, ela criou o Gaia. Quando ela estava fazendo mestrado, ela criou o Gaia. O Gaia é o Guia de Acessibilidade de Interfaces Web, com foco em aspectos do autismo. Esse é o Gaia. Há um tempo depois que ela terminou o mestrado e tudo mais, ela pegou o Gaia e criou um livro, que é o Guia de Recomendações sobre Design Digital Inclusivo para Pessoas com Autismo. Então, ela ampliou a dissertação do mestrado dela com mais algumas referências, com mais algumas informações relevantes, e criou esse livro. O Gaia, ele veio desse contexto, e ele é muito interessante porque principalmente o livro que a Thalita publicou, ele não tem aspectos relacionados à acessibilidade, ele tem aspectos relacionados principalmente a pessoas com autismo, mas ele fala da acessibilidade em vários aspectos que englobam muitas características para vários outros tipos de pessoas. Então, assim, esse é um guia que eu recomendo bastante as pessoas conhecerem, porque é aquilo, né? As pessoas acham que você só foca numa única perspectiva, mas existem as intersecções. Não é porque você está direcionando a acessibilidade para uma determinada pessoa com uma determinada característica que você não vai beneficiar outras. Tem muitas coisas dentro desse guia que beneficiam outros tipos de pessoas também. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei se tem pessoas com autismo que usam o meu aplicativo. Não importa.
Aqui você tem recomendações de acessibilidade para um design inclusivo para muitas pessoas e principalmente pessoas que estão dentro do espectro autista. Então, por isso que eu recomendo bastante que as pessoas leiam o livro da Thalita Pagani. Nossa, indico muito, 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 assim, amo. Quase que um livro de cabeceira, já li algumas vezes, porque também fala muito de crianças, mas daí a gente lembra que crianças crescem e entram para o mercado de trabalho. Seguindo na vibe da neurodiversidade, a Lívia já deve estar rindo, já sabe de quem que eu vou falar, ela falou da comadre dela, eu vou falar da minha lead, né? Sandiara Pérez, também na tese dela, ela acabou fazendo um compilado que é um guia de design inclusivo para pessoas com TDAH, dislexia, descalculia e desortografia. É bom que já traz um education de que é isso, pelo amor de Deus. Pois então, né, existem especificidades que a gente sequer imagina que existe. Por exemplo, descalculia, desculpa. A pessoa tem, do mesmo jeito que a dislexia, a pessoa tem dificuldade com letras, descalculia, a pessoa tem dificuldade com números e não sei matemática. É neurológico, né, é um nível acima, não é que a educação foi deficitária. Enfim, esse guia se chama Orcel, eu vou soletrar, HORCEL.wiki, gente, dá um Google, tá, em Orcel, que é mais fácil. É um guia prático, ele tem ali mais ou menos na vibe da WCAG de ter ali suas subdivisões, mas ele traz uma aplicação muito simples, traz todas as referências, e uma das referências muito forte é o Gaia, porque sim, é maravilhoso, e traz os porquês, e traz as diferenças, fala de fonte, de tipo de fonte, de tamanho de fonte, mas não fala só disso. Aquilo que eu falei um pouquinho antes ali, da forma que a informação é passada, não adianta nada, o texto tá ótimo, mas ninguém conseguir ler, né? Então, esses princípios, e uma coisa que se fala muito em acessibilidade digital é que é content first, né? Aquela vibe de falar em inglês para trazer mais, né? Conteúdo primeiro. Depois que a gente desenha o conteúdo, aquele exemplo que a Lívia também trouxe, o prédio. Para que vai servir o prédio? O que vai ser feito em tal e tal e tal andar? Isso é o conteúdo. Depois que a gente estabelece esse conteúdo, a gente consegue fazer o desenho de fato das paredes e das cores e da decoração. Isso é pensar no conteúdo primeiro. E o Orcel ajuda muito nesse quesito. Lívia, mais algum? Alguém, talvez, fale sobre o Orcel, vai falar assim, mas tem na W3C um guia para deficiências cognitivas também. Sim, tem. Mas assim, o da Sandiara veio primeiro. Essa é a verdade. E é dela, tá, gente? Fez sozinha. Então assim, não é que a Sandiara copiou. Não, da Sandiara veio primeiro. Então, vamos colocar nesse contexto. Mas a W3C ainda está criando um guia relacionado à W3C, mas para deficiências cognitivas e relacionados ao aprendizado, que a abreviação da W3C é o COGA, mas ele ainda está em rascunho. Então, é isso, tá, povo? Assim, então, a edição de veio primeiro. Tem alguns guias relacionados a games também, mas eu não vou lembrar o nome. Relacionados à parte mobile também, eu não vou lembrar o nome, mas eles não são exatamente oficiais. Tem agora um interessante que é com relação à ABNT. A ABNT acabou de lançar algumas diretrizes com relação à parte de acessibilidade para aplicações para dispositivos móveis, utilizando tanto o CID, porque assim, não é, a abreviação desse guia não é CID, foi a CID que criou um guia para a criação de aplicativos acessíveis para dispositivos móveis, se não me engano. E daí, eu falo a gente porque eu participei desse projeto dentro do contexto da BNT, junto com outras pessoas, e é claro, o Reinaldo Ferraz, que é uma pessoa maravilhosa, para a criação dessas diretrizes, dessas regras dentro do contexto da BNT. Ela acabou de passar por
validação pública, e agora já fechou, se eu não me engano, terminou agora em agosto, deve estar para publicação oficial dessas regras agora entre setembro e outubro. Daí a gente vai tratar também de outras, talvez a gente tenha um outro trabalho que ainda está por vir, que está relacionado com o EMAG. O EMAG são as diretrizes relacionadas à acessibilidade brasileiras. Modelo de acessibilidade em governo eletrônico. Isso. E o EMAG ele é muito utilizado como referência ao que deve ser utilizado no Brasil com relação à parte de acessibilidade. Isso é na perspectiva de não é porque você não sabe inglês que você não vai seguir regras de acessibilidade, porque o WCAG, a base dele é inglês, então tem o EMAG que usa o WCAG como referência e está em português. E é isso. Mas eu de guias e tal, assim, esses que a gente sugeriu, todos eles mencionam referências bem robustas. E a sugestão é sempre olhar as referências das referências, sabe? Por exemplo, a Sandiara se baseou também, né, nas pesquisas dela no Gaia, por exemplo, que também traz referências. O Google traduz, gente. Vamos lá dar uma olhadinha nas referências de fato, sabe? Quem fez as pesquisas, quem desenvolveu. Aí, voltando para a pergunta, a gente falou de WCAG, mas a pergunta de fato foi sobre os conceitos, né? Robusto, operável, perceptível. Tem uma que eu sempre gosto de botar no topo, que é o humano. A gente conversou com pessoas, a gente se preocupou com pessoas. Lá vai a Ana falar de pessoas de novo. Ué, a gente tá fazendo isso para quem? Para as paredes ou para as pessoas? Caramba. E a WCAG é um guia binário. A gente marca sim ou não, sabe, nas coisas. O contraste foi validado, sim ou não? Tem título na página, sim ou não? Tem responsividade para girar de um lado para o outro, sim ou não? Mas o entendimento das pessoas não é binário, né? É todo um espectro. Acessibilidade é um espectro, aquilo que a gente falou lá na primeira pergunta, né? Para quem? Por quê? Então, para atender todo esse espectro, não dá para simplesmente responder sim ou não. É gente demais, a gente sempre começa por um viés e depois vai expandindo, mas tentar pensar, olhar em volta, ainda que não tenha na família, no teu prédio. Nunca percebeu, assim, uma pessoa mais velha? A família talvez tenha uma pessoa mais velha. A gente está projetando para a gente mesmo daqui a 30 anos, né, que o braço vai ficando curto, daí tem que botar até aquela tecnologia assistiva chamada óculos para esticar o braço, né, para não precisar botar o celular lá longe. A gente está projetando hoje pensando nisso ou a gente está projetando para o jovem padrão millennium? Então, pensar nas pessoas, eu acho que é o primeiro conceito que a gente tem que ter. É interessante sempre utilizar as referências que a gente passa, ou que vocês veem por aí, sempre na perspectiva, no contexto brasileiro. Porque algumas, tem que tomar muito cuidado, porque aquelas que se baseiam muito especificamente com o contexto internacional não reflete a realidade brasileira. Como, por exemplo, a WCAG, ela é uma diretriz internacional que é utilizada num contexto assim. Tipo, qualquer país pode utilizar isso como base. Mas existem as características do país. Poucas pessoas sabem, mas, por exemplo, a grande maioria... esse ano teve as Surdo-Olimpíadas aqui no Brasil. Tem as Olimpíadas, as Paralimpíadas, mas as Surdo-Olimpíadas acontecem não em paralelo. Elas às vezes acontecem em anos diferentes das Paralimpíadas, mas muito porque são muito por conta de precisar ter muitas pessoas envolvidas nesse contexto. Então, praticamente os surdos têm todos os esportes, mas num evento separado com relação às Paralimpíadas. Então, esse ano teve as Surdo-Olimpíadas e uma amiga minha foi nesse evento, ela é surda. E uma coisa que eu fiquei impressionada, eu não sabia, tem muitas coisas da comunidade surda que eu não conheço, ela falou assim que fora o Brasil existiam acho que 1 ou 2 países que ainda utilizam muito a questão da sinalização com as mãos. Muitos
já são oralizados ou usam implantes cocleares, aparelhos, mas são muitos poucos que ainda conhecem, até sabem a sinalização manual. Como diria qualquer mãe, né? Você não é todo mundo. O Brasil não tem essa característica igual aos outros países. Aqui, muitos surdos utilizam apenas a língua de sinais como para se comunicar com as outras pessoas. E essa é a primeira língua deles. Então, isso é uma coisa que as diretrizes internacionais não levam em consideração. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com qual base que essas diretrizes estão utilizando para repassar as informações para as pessoas. Elas estão fazendo adaptações para o contexto brasileiro ou elas simplesmente estão ignorando o contexto brasileiro e só replicando o contexto internacional? Então, eu faço esse enorme parênteses para vocês com relação a isso. Eu adoro esse parênteses, porque é uma coisa que a gente fala muito lá na empresa, que tem uma das diretrizes da WCAG, que eu não sei o número, não sou obrigada a guardar, a WCAG não é acessível, a WCAG não passa numa verificação de WCAG, kkk, que é a diretriz do nível de leitura, que o conteúdo tem que ser projetado para que uma pessoa com o ensino fundamental completo consiga entender sem dificuldades. Aqui no Brasil isso é 6ª, 7ª série. A nossa população todinha fez até a 6ª, 7ª série? Interrogação. O produto que vocês trabalham, ele atende pessoas menos escolarizadas ou vocês nem pensaram nisso? Se não pensaram nisso, desculpa aí, tá errado. Né? A gente tem que pensar, a gente mora no Brasil. A gente tem que lembrar disso, uma baita parcela da sociedade. Todo mundo tem celular. Todo mundo tem o iPhone 13 Pro Max ou uma galera tem o J1? Gente, uma galera tem o J1. Não se iludam não, sabe? A WCAG é pensada para testes com leitor de tela que usam o VoiceOver, muito menos o NVDA, que é para o Windows, é de graça, mas é para o Windows, e o JAWS. No Brasil ninguém usa o JAWS, porque a licença é R$9.000. A gente usa o NVDA, que é de graça, né? A gente usa, o Android está muito bacana, o TalkBack está melhorando horrores, ainda não dá para dizer que bate o VoiceOver, que é uma tecnologia que é o leitor de telas dos produtos Apple, tá? Ele já existe há mais tempo, então óbvio que ele é mais avançado, já teve mais estudos, mais testes, mais dinheiro investido. O TalkBack não fica muito para trás, não. Hoje em dia um celular Android é muito usável, mas não é a realidade de quem criou a diretriz. A diretriz é mais pensada para realmente iOS e JAWS. Então, né, transpor para nossa realidade é sempre uma das melhores boas práticas que a gente pode ter. A Sandy, chama de Sandy, né, a Sandy Ara, minha líder, enfim, ela sempre fala que a principal diretriz é ABS, bom senso. Sim, ótima diretriz. E tem uma coisa também, sabia que grande parte das pessoas surdas são consideradas analfabetas, porque como o português não é a primeira língua, eles não são obrigados a aprender português com relação a todo esse contexto gramatical e tudo mais que a gente tem, então muitos são considerados analfabetos, apesar de saberem português. Para eles, o que é inglês para a gente é o português para eles. Se você tacar a pessoa para ficar ouvindo só português na vida, gente, é por isso que a maioria dos brasileiros, primeiro dia trabalhando numa empresa internacional, ouvindo só inglês. Gente, sai com uma dor de cabeça. E a gente tem que levar isso em conta, que essa é a segunda língua e muitas pessoas são consideradas analfabetas por conta disso. Então, são características, né, que a gente às vezes nem tem esse tipo de conhecimento. Não só as pessoas surdas, as pessoas cegas ou com baixa visão. Eu falo por mim agora de novo, não deveria, né? Eu sou formada, fiz faculdade, escambau A4, mas eu não tenho mais contato visual com a língua escrita, certo? Eu escrevo, mas eu preciso de uma lupa e de um grande aumento para ver a forma que eu escrevi a palavra. Então, eu venho me pegando com dificuldade de lembrar como é que escreve, por exemplo, consciência. É com SC, é um S só, daí eu, eita, pera, daí eu tenho que pensar um pouquinho, daí vem lá da minha memória afetiva, basicamente, eu escrevo certinho.
Mas tem gente que nasceu cega, tem gente que não lê muito, eu leio pacas, tá? Queria dizer isso, e ainda assim eu tenho dificuldade para escrever algumas coisas. A pessoa que não tem contato com a língua escrita, contato visual com a língua escrita, faz diferença para essa pessoa se o celular é escrito com C ou com S? Não. E daí, recado para a galera que trabalha com comunicação, chatbot principalmente. O robozinho de vocês lá, a parte da, como é que fala, desambiguação da árvore de decisões do chatbot de vocês, está preparado para responder perguntas que não estejam ortograficamente corretas? A construção gramatical, por exemplo, da pessoa surda que a Lívia trouxe, não é igual à nossa. Eles não sinalizam, né, Lívia? Você, por favor, sente-se naquela cadeira. É a cadeira sentar você, é uma coisa meio assim, é um idioma muito mais, só para reforçar, a Lívia já trouxe pra gente, não é uma linguagem, é uma língua, é um idioma, é oficial, inclusive. Língua brasileira de sinais, não é linguagem. A construção é diferente. A gente está preparado para receber um e-mail com esse texto que pra gente é truncado, mas pra pessoa ela tá só se comunicando? Não sei, vamos pensar aí, né? Perfeito. E quando a gente trouxe ali no início que é uma responsabilidade de todos, até a galera que está ali desenvolvendo e que precisa colocar o texto alternativo, né? Seja nos botões, nos textos ali de tela e tudo mais, pegando ali um contexto bancário, que é um pouco do que eu tenho referência, a gente aqui que tem visão e que escuta no sentido de escuta a palavra TED. Eu falar TED, a maioria aqui vai entender que é transferência eletrônica de documento ali. Mas um leitor de tela, se ele vai ler a palavra ali escrita, ele vai ler TED, porque a gente se escreve TED com T-E-D. Para você conseguir trazer a comunicação específica, né, do que aquela fala retrata, ou tu vai botar no texto alternativo ali daquele botão que indica que é uma transferência eletrônica para transferência eletrônica de documentos, ou então o TED com acento no E, para que o leitor ali da tela, né, consiga ler específico como tá. E aí vai muito ao encontro disso, né, da gente ter essas percepções e entendimentos no momento que estivermos pensando ali o desenvolvimento de produtos e tudo que possa vir a facilitar ali o uso, né? Em relação a isso, talvez não seja a melhor prática escrever de forma a corrigir o leitor de tela. Nem sempre é, às vezes sim. Por exemplo, TED, se lá no rótulo acessível, que é lá no código, breve contexto, né, parênteses da minha fala, leitor de tela não lê a tela, ele lê o código da tela. Né? Então, depende lá da galera que faz o desenvolvimento, que recebeu isso do time de design, quando existem os times, né? Quem coloca esse conteúdo é o desenvolvedor, não é o que está visível em tela que o leitor de tela vai ler. Fecha esse parênteses. Se escrever lá no rótulo acessível TED com letras minúsculas, o leitor de tela vai ler TED. Talvez TED, talvez TED. Enfim, tem que ver se o idioma está configurado certinho também. Se escrever com letras maiúsculas, talvez, a depender do mecanismo de voz que o leitor de tela use, o Talkback, que é o do Android, ele tem várias possibilidades. O iOS também tem algumas. Ele depende de dicionários. Se essa palavra TED estiver no dicionário, mesmo em letra maiúscula, ele vai ler TED. Por exemplo, DOC, normalmente ele é DOC. Se não estiver no dicionário, sim, ele vai ler DOC. Então, a boa prática é que se escreva em letras minúsculas, que daí ele não entende como sigla. Tudo que estiver em letras maiúsculas, tudo em letra maiúscula, se corre o risco, sim, do leitor de tela soletrar. Deixa eu contar um case rapidinho. Quando o Nubank surgiu, foi um dos primeiros bancos digitais que hyparam no Brasil, né? Eles usaram esse artifício de corrigir foneticamente, né? Vamos dizer assim, o Nubank, para que o leitor de tela não lesse Nubank, lesse Nubank. O que aconteceu? No leitor de tela, a gente tem a possibilidade de soletrar caractere por caractere para saber como é que essa palavra está escrita lá no código. O que as pessoas cegas entendiam? Nubank, B-E-N-Q-U-E. E daí nas redes sociais as pessoas começaram a escrever, abri uma conta no Nubank e eu consigo usar, porque realmente ele era bem acessível, era muito bacana usar com leitor de tela no Nubank antigamente, preciso fazer essa ressalva.
Então, há que se ter esse cuidado, que a gente pode cair nesse problema de marketing mesmo, de quando é uma marca, alguma coisa assim, acabar... eu não gosto de usar esse termo, mas às vezes pode ser um tiro no pé, a gente pode estar ensinando errado a pessoa. Mas em alguns momentos sim é uma boa prática. Algum texto corrido, sabe? Alguma coisa assim da gente querer trazer esse entendimento mais fácil, às vezes sim pode ser uma boa prática. Depende do contexto, né? Tudo E, gente, depende. que episódio! Nem acabou, mas eu já tô aqui. Altos aprendizados. Nós fazemos parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior comunidade de produtos para mulheres do Brasil. Para entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no Instagram, mas se você prefere o e-mail, mande para podcast@mulheresdeproduto.com. Você pode nos apoiar de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast favorito, ouvindo pela plataforma Orelo e assinando um dos planos. A partir de R$3 você nos ajuda a manter a produção de conteúdo. Ana, momento polêmica, já que você me prometeu nos bastidores que traria uma pitada de pimentinha. Vamos lá, conta pra gente algum perrengue recorrente que você passa devido à falta de acessibilidade, sabe? Uma daquelas situações que você pensa, sério, isso tá acontecendo de novo? E que tipo de... Ela já ri, né? Eu imagino que deva ter muitas situações, mas só complementando, que tipo, nessas situações, quando elas acontecem, você já tem alguma coisa que te ajuda a remediá-la? Imagino que sim, né? Se é rotineiro, imagino que você já encontrou maneiras de contornar tais situações, probleminhas. A polêmica não é agora não, tá, Chuchu? Vocês vão ter que ficar até o final para ter polêmica. A gente fica. Não, vocês e quem tá escutando também. Bora ficar até o final. De rotina, dia a dia, sei lá, tô numa loja e daí eu falo pra vendedora, enfim, assim, eu preciso tocar na peça porque eu sou cega. A partir desse momento, 98% dos casos a pessoa passa a conversar com quem tá me acompanhando. E, em geral, é aquele jogo de cintura dependendo, algumas amigas minhas já estão acostumadas. Tipo, o vendedor pergunta, será que ela vai gostar desse vestido? Aí a minha amiga vira pra mim, Ana, será que tu vai gostar desse vestido? Diz pra pessoa que talvez eu goste se ela me deixar pegar no vestido e entender, sabe? Começa a fazer essa piadinha, tipo, de casal que brigou, até que a pessoa se dá conta que pode falar comigo, que eu só não enxergo. Todo o resto, no meu caso, tudo certo. E num contexto digital, baixar aplicativo já sabendo que eu não vou conseguir usar, né? Acessar site já sabendo que eu não vou conseguir acessar o conteúdo. E a realidade é, olha só que massa, mais um aplicativo que eu não consigo usar. Lá mantenho o toque, né, no celular, ele dá as opções de apagar ou remover este aplicativo, eu removo e passo para o próximo, porque assim, a gente não tá mais no milênio passado que só tinha uma opção de banco, uma opção de loja, uma opção de ferramenta de e-mail. Hoje em dia a gente tem opções e uma delas vai ser acessível. Se for a que vocês estão desenvolvendo, massa. Se não for, so sorry, vou procurar a próxima sim. É chato? É triste, muito. Paciência, né? É a vida. Gente, eu preciso falar uma coisa com relação a isso. Tenho uma amiga, a Michele Frasson. Um beijo pra Michele, tá? E uma vez eu fui ajudar ela a fazer mudança e tal. E ela tava mudando aqui pra uma cidade do estado de São Paulo. E tipo, agora ela voltou pra Floripa. Mas eu fui ajudar ela, tá falando, conhecer nada da cidade. Vamos lá, né? Vamos no shopping, vamos conhecer a cidade, vamos passear. Daí quando a pessoa vinha e começava a falar e fazer isso, do tipo, conversar comigo, eu só ignorava. Ficava lá mexendo no celular, eu falava assim, você tá falando comigo? Não, moça, é ela que tá comprando as coisas, sou eu não. Fala com ela aí, se vira aí com ela. Não é comigo que você tem que falar, não. Eu só ignorava. E eu já falei isso, exatamente isso, tá? Daí é isso, é só essa a realidade. Eu falava assim, gente, se vira, vocês têm que aprender.
E é isso. Uma hora E tem é que isso. aprender, né, É gente? isso aí. E a mesma coisa se aplica à loja virtual, que tá lá um monte de modelinho lindo de brusinha. Aí a gente vai no descritivo da peça, peça de algodão com gola V. Como é que é a manga? Tem estampa, sabe? É acinturada, não é acinturada, é comprida, é cropped, não sei. Gente, descritivo de produto é para descrever o produto, não é para dizer que vai ficar linda com tênis estileira. Eu quero saber qual é a descrição do produto. E daí, junto com o que já foi dito aqui, existe o artifício do alt text, né? Texto alternativo, que é exatamente para o leitor de tela pegar, mas não é só para o leitor de tela. Ajuda no mecanismo de busca lá do Google, vocês perdem 2 pontinhos a cada imagem sem descrição. Sim, perde-se pontos. Se a imagem não carregar, vai aparecer o texto alternativo e vai ajudar as pessoas. Tem pessoas neurodiversas que usam o texto alternativo para direcionar melhor o raciocínio. Por que não usar? Tá lá. Usem marketing a seu favor também, gente. Também é uma forma de vender, não só a peça de roupa, as brusinhas que eu tô falando aqui, mas como seus posts no LinkedIn ou no Instagram. A única coisa que eu escuto quando eu passo em imagem no LinkedIn é: não foi fornecido. Não foi fornecido texto alternativo para esta imagem quando eu uso a voz do Google no celular. Então, fica chato para quem postou. Fica a dica também. Seguindo aqui, a teoria diz que para pensar e construir produtos mais acessíveis e inclusivos, pessoas diversas devem fazer parte da equipe, assim como pessoas diversas devem participar das pesquisas e testes. Na maioria das vezes, o aspecto de acessibilidade ele só entra na discussão na fase de validação dos critérios de aceite. Isso é uma prática geral, por default, ou a gente está vendo aqui, digamos assim, no mercado, mais uma preocupação em trazer ali, de fato, a teoria sendo a prática de antecipar essas discussões de acessibilidade e fazer com que elas estejam presentes ali desde a fase de discovery até ali pesquisas e testes. O que eu normalmente falo é assim: acessibilidade não é uma estrelinha, a ponta da cereja no final do bolo. Ela está em toda a construção. Então, isso deveria ser uma prática que chega no começo, lá como requisito, lá como necessidade, lá como critérios de aceite, o que vai ter que ser desenvolvido, até para chegar na validação e fazer sentido. Então, em cada fase, tem que ter isso. Agora, por exemplo, quando você falou da questão do discovery, como eu sei que vai fazer sentido um determinado contexto se eu não incluo nada de acessibilidade no processo de descoberta? Se eu preciso saber se isso é interessante para as pessoas usuárias finais, a gente deu todo o contexto aqui. As pessoas usuárias, essas pessoas podem ser qualquer pessoa. Então, não faz sentido eu não procurar pessoas com características diversas. Pessoas que têm deficiências, com diferentes tipos de grau, com diferentes características, com diferentes necessidades, diferentes objetivos. Isso faz parte do processo de descoberta. Se isso não existe, se eu sempre vou atrás das mesmas pessoas, eu simplesmente sempre vou conseguir as mesmas respostas. Não tem como eu fazer o processo igual e querer resultados diferentes. E essa questão de ter pessoas diversas que fazem parte desse processo, ele não é também. Às vezes as pessoas acham que isso faz parte daquele outro contexto, de tipo, cereja no topo do bolo. Não. Um exemplo, eu vou dar um exemplo no contexto do que já aconteceu com a gente na Handitalk. Eu trabalho com uma pessoa surda e a gente tem intérpretes de Libras que trabalham na empresa. E a gente foi fazer um teste de usabilidade. Para criar o roteiro, a gente ia fazer o teste com pessoas surdas. O contexto de acessibilidade não começou do tipo do recrutamento, começou lá no planejamento, na criação do roteiro. Porque se eu ia fazer o teste com pessoas surdas,
eu precisava fazer as perguntas em português? Não, em Libras. Então, eu tive que validar as minhas perguntas em Libras. Então, no evento Observe 2021, eu contei esse caso, que eu não conheço Libras. Então, o que eu fiz? Eu escrevi em português, e daí existia uma adaptação para Libras. Beleza, a gente validou para ver se as pessoas, antes de passar pelo teste de usabilidade, se essas pessoas iam entender as nossas perguntas. Ninguém entendeu. A gente fez um teste piloto, deu tudo errado. Por quê? A gente passou por só um filtro. Tipo, português, Libras. Mas é aquilo, Libras, a estrutura é completamente diferente. Então, o que a gente tinha que fazer? Quando a gente fez essa estrutura, tipo, português, Libras, a gente tinha que voltar para o contexto. Isso é a tradução em Libras. Ok, como é que fica essa estrutura em português? Daí, quando a gente fazia isso, a gente via, ficou parecido, o objetivo deu certo com essa dupla tradução? Não, ainda tem que mexer mais um pouco, porque em português não estava fazendo sentido. Então, a gente ia chegando num consenso assim, olha, eu preciso que mude essa palavra aqui, não está fazendo sentido. Vamos utilizar um outro sinal. Ó, tá estranho em Libras ainda, o contexto tá estranho, a estrutura, a configuração tá estranho, tem que usar uma outra palavra, não tá fazendo sentido. Estou dando a resposta quando eu estou sinalizando essa pergunta. Não dá para ser nessa estrutura. E foi isso. A gente passou por esse processo, deu errado, a gente aprendeu com isso, e agora, tipo, ele passa por uma dupla validação. Ele passa assim, eu crio estrutura em português, vai para a estrutura em Libras, vou de novo para a estrutura em português e vejo se está fazendo sentido ou não. E daí, a pessoa intérprete não vai precisar ficar tentando usar o roteiro como base. Não, porque como a estrutura está seguindo a estrutura em Libras, então é fácil para ela. Eu não estou inventando, tá muito similar. E está muito mais direto, está muito mais objetivo, e está fazendo muito sentido. E se eu não tivesse essa infraestrutura de pessoas que participam dentro do processo, me ajudando nisso, gente, pode ter certeza que ia ficar trilhões de vezes mais difícil para mim. Porque, assim, é a convivência, o entendimento, falar assim, não, isso tá certo, isso não tá. É tudo isso. Então, é um aprendizado constante. Fica mais fácil quando você tem pessoas que apoiam você dentro desse contexto, desse processo. Sobre times diversos. Sim, é o certo a se fazer, porque a gente tem que incluir pessoas, parar de excluir pessoas, do mesmo jeito que já rolou esse movimento com, né, pessoas pretas, com mulheres, a gente está aqui falando entre mulheres, né, a gente segue lutando muito por isso, de trazer inclusão para mulheres, então agora a gente já junta com a interseccionalidade, né, e onde estão essas pessoas? Essas pessoas diversas, seja ela mulher, seja uma pessoa preta, uma pessoa neurodiversa, uma pessoa cega, uma pessoa surda, enfim, uma pessoa. Ela consegue trabalhar no teu time? A tua empresa está preparada para receber essa pessoa? Ou não? Vai seguir tropeçando só para vocês colocarem lá na foto do Twitter que o time é diverso e depois demitir essas pessoas porque elas não conseguiram trabalhar e não ter um acompanhamento de carreira. Então, assim, tem que pensar nisso também. Não é só para bonito que a gente contrata pessoas diversas, é para ter um produto diverso e para fazer a roda girar, né, gente? Eu vou conseguir. Não vou conseguir, né? Trazer essas pessoas para o time de fato. E eu sempre gosto de fazer uma analogia, um paralelo, na verdade, com um case que é famosíssimo no universo do UX, da programação e de tudo mais. Se você não conhece esse case, você está errado, que é o da Pink Glove. Estamos aqui falando entre mulheres, né? Homens acharam que a gente tinha problema em trocar o absorvente para quem usa absorvente interno e que seria uma boa ideia a gente usar uma luva de plástico, cor-de-rosa choque, para fazer a troca desse dispositivo, jogar no lixo aquela coisa cor-de-rosa e a gente não sujou nossa mãozinha. Oi? Como assim, Brasil? Não perguntaram para ninguém, não testaram com ninguém que menstruasse, né, para saber se isso era um problema ou não.
Isso acontece com pessoas com deficiência também. Volta e meia a gente vê lançarem produtos, aplicativos, softwares, tecnologias que o destinatário disso olha, oi? Para que isso, gente? Tal coisa já faz, tal produto já faz, eu não preciso disso. Por exemplo, e daí o exato contrário disso, na pandemia. Quem se preocupou que a máscara seria um problema para pessoas surdas que dependem de leitura labial? Poucas pessoas, poucas empresas, o comércio não se preocupou, os vendedores não usavam máscara que deixasse visível de alguma forma o movimento labial. A gente segue excluindo, né? Então, eu vi no LinkedIn, quando foram caindo as obrigatoriedades de uso de máscara, eu sigo usando, as pessoas surdas comemorando loucamente, assim, nossa, eu vou voltar a ter um mínimo de autonomia. E é isso, né? A gente pensar nas dores das pessoas, ouvindo as pessoas, trabalhando com elas e sabendo o que realmente dói, né? Não é só calçar o sapato. É calçar o sapato e caminhar a trajetória dessa pessoa. E a melhor pessoa para fazer isso não é a gente, é essa própria pessoa mesmo. No final desse episódio, né, postem quantas vezes a gente usou a palavra pessoa. Não, vou fazer uma contagem, gente. A provocação da Ana, vamos contar. E falando em provocação, eu tenho aqui anotado uma que assim, me tocou, é do diretor-geral da OMS. Ele fez, há alguns anos, ele falou a seguinte frase: negar a acessibilidade não é apenas uma violação dos direitos humanos, mas é uma postura economicamente míope. E essa opinião, ela vai muito de encontro ao que a Ana e a Lívia acabaram de dizer, né? Que, entre aspas, é o marketing inclusivo. É trazer as pessoas que utilizam, trazer os usuários para essa posição de representatividade. E por que isso é tão importante? Agora eu trago dados para corroborar isso, gente. Segundo o relatório anual de 2020 sobre a economia global de deficiência, existe um mercado emergente disponível de 3 trilhões de dólares ao ano, podendo chegar a 10 trilhões se a gente pensar em somar a família e amigos das pessoas com deficiência, os nossos aliados. Vixe Maria, né? Com 3 zeros já estou me perdendo, imagina todos esses para 10 trilhões. Então, nós, pessoas com deficiência, somos, como eu disse lá no início, somos o maior grupo minoritário e ainda assim não somos incluídos na construção, na ideação de produtos e também na divulgação, na disseminação, no lançamento desses produtos. Lívia, você quer complementar esse apanhado de fatos, dados, números? Não, gente, isso tudo é maravilhoso. Eu só ia comentar um fato. A Nike tinha lançado um tênis acessível com um design inclusivo, que você não precisava amarrar. Ele encaixa no pé e você não precisa se abaixar, se estender, levantar o pé para amarrar o cadarço. Tipo, é fácil de tirar, você só desencaixa o pé e encaixa o pé para colocar. E era isso. Um design maravilhoso, muito bonito e tudo mais. Mas assim, será, por ser tão bonito, tô com um design maravilhoso e tudo mais, ele chegou em quem realmente ia ser beneficiado com isso? Ou foi um monte de pessoas que acharam o design lindo, maravilhoso, e saíram comprando tudo e acabaram com todos os estoques e não chegou em quem realmente ia ser um beneficiário primário desse design diferente, entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Poxa vida, a gente é beneficiado, as pessoas nesse contexto de acessibilidade, a gente sempre é beneficiado nesse contexto. Mas o fato da gente beneficiado não quer dizer que a gente tem que roubar o espaço e roubar esses benefícios pra gente, sabe? Então é mais isso, sabe? Fica aqui o disclaimer, o tipo, gente, por favor, né? Não passe vergonha alheia, tenha vergonha na cara e não roube o espaço de destaque das outras pessoas, é tipo isso. Como disse a Sandy, a Ana trouxe aqui ao longo desse episódio, bom senso, né? Falta só um pouquinho, vamos trabalhar o bom senso. Boa.
Ana, a gente falou ainda há pouco ali sobre o texto alternativo. E aí aqui tem uma dúvida existencial. Como escrever o texto alternativo? No sentido de quando usar a versão curta ou a versão detalhada? E o texto alternativo para memes e GIFs, como que funciona, né? Primeiro, façam, né? Tem disponível no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, tá quase nascendo para o WhatsApp, o Slack dá para botar texto alternativo, o Telegram não sei porque o Telegram não é acessível, fica aqui o disclaimer. Mas, assim, HTML é fácil de fazer, em produto digital também não é difícil, assim, não problematizem o texto alternativo, tá? Nas ferramentas Google, nas ferramentas Office, tudo tem. A resposta padrão de design é: depende, qual é o contexto. Se é uma imagem ilustrativa, só um bonitinho no teu PDF, ele é só para ver, certo? Ele não está comunicando nada. Tem como marcar no código que é uma imagem meramente ilustrativa, o leitor de tela vai passar batido e tá tudo bem. Porque eu não preciso saber que no canto superior esquerdo do seu PDF tem uma margarida. É só para bonito. A não ser que seja um documento sobre margaridas, e daí vai ter que descrever a margarida. Eu sempre brinco, assim. É o site de uma revista de história da arte? Mano, vai ter que descrever a textura do esmalte rachadinho da unha da Mona Lisa. Nem sei se aparece a mão da Mona Lisa, provavelmente estava sem esmalte, né, gente? Enfim, mas tem que descrever tudo. Se é uma imagem, sei lá, o Windows e Apple fazem muito bem isso, sugiro testar no site deles. Quando lançaram o Windows alguma coisa, o último, não sei mais o número, me perco, tinha uma imagem de um homem e uma menininha caminhando de costas, assim, indo, né? A gente tava vendo as pessoas indo embora, de mãozinha dada, era um lugar arborizado, não sei o quê. O descritivo da imagem era: adulto e criança caminham de mãos dadas. Não preciso saber mais do que isso. Né? Então, assim, sempre vai depender do contexto. O que essa imagem quer comunicar? A partir de saber o que essa imagem quer comunicar, não está escrito em pedra, não é uma ciência exata, mas existem alguns direcionadores. Sabe aquelas técnicas que a gente usa para escrever cabeçalho da notícia? Quem, o que, onde, quando, como? Respondendo essas perguntas, check, fez o texto alternativo bacana. Ou então, eu chamo de método Fusca, porque eu uso essas letras para me lembrar da ordem. Que assim, a boa prática diz pra gente sempre dizer o formato, se é um meme, um GIF, uma foto, uma pintura, um print de tela, é sempre adequado que se comece com formato. Não precisa dizer imagem, porque isso o leitor de tela me diz. Então, assim, o que é o Fusca? Formato, sujeito, que seria o personagem principal dessa imagem. O C é de contexto ou paisagem, o que está no fundo, nananã, e o A de ação, o que está acontecendo naquela imagem. E a descrição da imagem, e o nome correto disso é audiodescrição, por favorzinho, não usem aquela hashtag para cego ver, que é meio capacitista essa hashtag, assim. Usa, sei lá, audiodescrição, sabe? Ou coloca uma frasezinha, esta imagem contém descrição, alguma coisa assim. Enfim, escreveu esse descritivo. Pontuação é imperativa, porque senão o leitor de tela vai correr esse texto e a gente não consegue interagir com o texto da audiodescrição. Eu não consigo voltar um pouquinho, ele sempre lê um bloco, ou seja, número 37. É num tweet, tá? O mais sucinto possível, desde que se traga o que está sendo comunicado. Tem que ter pontuação. Se tiver, por exemplo, arroba ou hashtag nessa audiodescrição, escrever arroba, não adianta colocar arrobinha e, sei lá, o perfil do Instagram, porque o leitor de tela não vai mencionar arroba, isso pode trazer confusão. Não use gerúndios, não suponha sentimentos, não dê adjetivos tipo, uma bela mulher, a não ser que isso importe muito, sabe? A pessoa fazendo cara de que está triste. Como é que tu sabe que tá fazendo cara de que está triste? Não é lugar para julgamento de juiz, nada disso. É um descritivo frio de algo que está sendo visto. Imagina que tu tá no telefone falando com alguém que não tá vendo o pôr do sol da tua janela e tu quer descrever o pôr do sol, sabe? Ser descritivo
de uma forma a não ofender a inteligência da pessoa. Ajudei? Não. Mas essas mais ou menos são as regras da audiodescrição. Boa. Nesse cenário que tu trouxeste ali da hashtag, né, ser capacitista e tudo mais, é uma dúvida minha, assim, a gente precisa colocar que, tipo assim, existe um texto descritivo ali, ou já pega automaticamente o texto descritivo, tipo, a quem se destina, né? Porque quem tá usando o leitor da tela ali já vai saber que tem, eu imagino. Sim. Então, ter ali, a gente coloca só para poder mostrar para os outros que a gente está colocando, que a gente está incluindo, nesse sentido? Posso só não colocar? Não, assim, lembra que a gente falou de tecnologia assistiva ser criada com uma intenção e depois o seu uso ser ampliado? Isso aconteceu fortemente com o texto alternativo. A audiodescrição foi criada para trazer uma descrição em áudio para quem não enxerga, fato. Mas, eu até já comentei aqui, pessoas neurodiversas podem usar, se a imagem não carregar, isso pode ajudar. Pessoas com baixa visão usam. E se tá a hashtag lá, e por favor, não usem tantas hashtags, gente. Tem gente que coloca 50 hashtags, pelo amor de Deus. Eu coloco 999. E daí a última dela é para todos lerem, né, linda? Eu tive que passar por todas as hashtags para saber se isso tem descrição. Tô brincando. Tá, para quem usa leitor de tela, essa hashtag realmente né, uma pessoa cega, tanto faz, eu vou passar pela imagem, ela vai me ler o descritivo. Mas quem tem baixa visão, chega lá, opa, massa, tem o texto alternativo, ativa o leitor de tela, toca diretamente na imagem e escuta a descrição dessa imagem. Como eu disse, pessoas neurodiversas fazem isso, uma amiga em comum nossa que faz isso. Então, assim, amplia o alcance da tua comunicação. Então, assim, não, o que eu falei de 400 hashtags é assim, para todos lerem, para cego ver, imagem que fala, isso tudo é hashtag, tá, gente? Audiodescrição, descrição de imagem, essa imagem fala com você nos 57 hashtags para me dizer só que a imagem tem uma descrição. Então, assim, é uma boa prática usar uma hashtag para informar que existe e também ajuda a educar as outras pessoas, sabe? Eita, esqueci de botar na minha imagem. Opa, o que é isso? Né? Toda a informação acaba gerando esse círculo virtuoso, sei lá, de educação. Eu gosto quando tem, mas assim, vou reforçar uma hashtag sobre isso. Tem uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, mas precisa pôr lá? Não, eu preciso colocar ali? Não, porque agora todas as redes sociais tem para você, e isso fica oculto. Elas apresentam, mostram que tem na estrutura, mas assim, fica oculto visivelmente. Mas tem uma questão, existem, por exemplo, se eu uso uma ferramenta automática que posta no LinkedIn e posta no Instagram, essa ferramenta automática não vai colocar a descrição alternativa utilizando a descrição alternativa de cada uma ferramenta. Então, não fiquem bravos caso a pessoa coloque isso na descrição geral, porque provavelmente acontece isso. Eu faço muito uso dessas ferramentas, gente, porque assim, é questão de paciência, sabe? De sair colocando, agora eu vou postar no Instagram, vou lá e posto no Instagram, agora eu vou postar no LinkedIn, vou lá e posto no LinkedIn. Gente, vamos facilitar a vida. Então, a gente utiliza esse recurso para... É importante descrever a imagem, sim. Então, caso você não faça postagem utilizando esse tipo de ferramenta, utilizem a estrutura de cada uma dessas redes sociais. Se você utiliza uma outra ferramenta, então faz uso nessa estrutura. Não precisa fazer dualidade, tá? Não é tipo, coloquei postei no LinkedIn, utilizando o LinkedIn, e vou colocar também... Não precisa. É mais para facilitar a vida e facilitar a vida se você usa essas ferramentas e não deixar de descrever a parte da imagem. E também porque, se não me engano, o LinkedIn, antes, o LinkedIn não tinha espaço nenhum.
Era Ai, menos, era tipo 80 caracteres, era ridículo. era menos que um tweet. Agora Sim. aumentou. Tá Tá bom. 330. Sim, em Sim. geral, para uma imagem de LinkedIn, tá. E mais do que isso, aumenta muito a carga cognitiva de quem tá lendo com leitor de tela, né? Aí, nesse caso, se é uma imagem que comunica muita coisa, o ideal, penso eu, não dou curso disso, é botar uma descrição breve de que, assim, dar um breve contexto da imagem e dizer que o texto descritivo completo está na postagem, ou sei lá, no primeiro comentário, se não quiser deixar textão, né? Mas daí, se não couber, forneça de alguma outra forma esse descritivo mais completo, que não necessariamente precisa, como eu falei antes, descrever a textura do esmalte quebrado, né? Uhum. Boa. Citando aqui a Sandy de novo, né? O bom senso impera. A minha dúvida maior era essa mesmo de... eu já estou colocando o texto descritivo ali na imagem. Preciso reforçar, mas o contraponto que a Lívia trouxe é excelente, porque quando a gente utiliza... Eu mesma aqui, quando publico o episódio nas redes sociais, LinkedIn e Insta, eu utilizo o agregador de postagens, digamos assim, né? e não tem como. E um bom ponto, porque resgatando aqui na memória, eu não coloco nem a descrição ali na hashtag e tal, dizendo o que é a imagem, trazendo o nome das convidadas e o nome do episódio e tudo mais. Um excelente convite aqui ao vivaço, Gi, a gente vai trazer isso daí agora nas nossas postagens. Me responsabilizarei por isso. Oba! E Se quiserem bater um papo em off depois, meninas, para que tem umas regrinhas, umas coisinhas meio... Eu sou a chata do texto, né? A gente conversa depois sobre isso também, ajudo vocês. Combinado. Perfeito. Obrigada. E eu acho que é isso, então, né? A gente vai se encaminhar aqui para o encerramento do nosso bate-papo de hoje. Ficou um pouquinho longo, mas riquíssimo, que episódio. E a gente vai fofocar mais aqui. Eu já ia perguntar, a gente pode fofocar mais? Sim, claro. E eu deixo o convite também para as nossas... para nossa audiência, né? Para quem está escutando aí o nosso episódio, que quiserem conversar com a Lívia, com a Ana, já estou colocando vocês aqui na fogueira, meninas, para falar mais sobre esse assunto, né? Que tiverem dúvidas e também que tiverem mais sugestões dentro dessa pauta, fiquem à vontade, podem conversar com a gente, né? Esse assunto ele é vasto, é necessário para o progresso dos negócios digitais e ainda é fundamental para a evolução da sociedade mais diversa e inclusiva. Aqui mesmo, no próprio podcast, a gente fez um episódio lá atrás falando sobre acessibilidade e sempre tem assunto, gente, sempre é um tema bem gostoso de falar. E aí aqui eu abro o espaço para a Lívia e para a Ana trazerem as últimas considerações, compartilharem em rede social, enfim, né? O jabá que vocês quiserem trazer, fiquem à vontade, esse momento é de vocês. No LinkedIn e no Instagram eu tô como a Ana Gouveia, porque, enfim, a minha prima também, Ana Gouveia, fez primeiro. Meu Gouveia é Gouvea. E no Twitter eu só falo bobagem, xingo futebol e políticos. É Ana Gouveia, sem o A na frente. Pode me chamar no DM, pode me perguntar as coisas. Eu adoro falar sobre acessibilidade. Talvez tenha dado para perceber, né? Eu tenho um pouco mais de foco em conteúdo, é o que eu venho buscando me especializar, mas enquanto pessoa cega consigo ajudar leitor de tela. Ai, Ana, posso usar tal coisa, tal tecnologia assistiva, tanto para Android, para iOS. Hoje em dia a gente tem um monte de coisa que nos ajuda, não precisa ficar comprando óculos de 20 mil reais parcelado em 60 vezes pelo Banco do Brasil, não, gente. O celular já faz esses paranauê e tudo, tá? Pode ficar tranquilo. Só chamar, tamo lá, é nóis. Gente, nas redes sociais, vocês me acham como Lívia Gabos em qualquer canto. E se não sou eu, me avisem, porque alguém roubou alguma conta minha, roubou meu nome. Assim, se tem uma rede social, provavelmente eu vou criar meu nome só para garantir que sou eu nessa rede social, entendeu? Mesmo que eu não use, eu sou dessas. Eu sou Lívia Gabos em tudo, e eu sou dessas que saio criando conta aleatoriamente, mesmo que eu não use, e a vida é assim. Mas vocês falam comigo com uma facilidade maior no LinkedIn, no Twitter,
As pessoas me seguem no Instagram. Gente, não me siga no Instagram. Eu posto de gato, posto foto do pôr do sol. A não ser que você queira saber como é que tá a minha evolução no exercício, a minha personal me matando. Eu escrevo lá, sobre mim e tudo mais, escrevo perfil pessoal. Eu falo assim, gente, por que as pessoas me seguem no Instagram? Eu acho que daí gostar muito dos meus gatos. Tudo bem. Eu te sigo pra ver os gatos. Então tá bom. Daí faz todo sentido. Mas fora isso, gente, vocês não precisam, tá? Ninguém é obrigado a me seguir no Instagram. É a vida, assim. Tipo, quer falar um perfil profissional. Eu reposto milhares de coisas no LinkedIn, reposto um monte de pessoas, nem sempre faço postagens, escrevo artigos e coisas assim. Eu falo assim, gente, tem pessoas maravilhosas escrevendo coisas muito boas, eu só preciso que essa informação chegue para mais gente. Então, eu saio repostando um monte de gente, e eu sou dessas que só saio mandando um monte de link. Eu sou aquela tia louca dos links. As pessoas vêm e falam, Liv, aquela referência? Nossa, toma link. Sou aquela que sai jogando link loucamente. E eu sou essa pessoa. E no Twitter também sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa em qualquer lugar, menos no Instagram. Então, eu queria dar RT em tudo que a Lívia falou, porque eu também sou essa pessoa aí. Eu só dou amei no LinkedIn, reposto uns troços, mas assim, de conteúdo meu mesmo. Às vezes tem os desafios da semana, mas, né, é mais... Como a Lívia disse, muita gente maravilhosa falando de muita coisa legal, e eu procuro, né, levar para mais pessoas, que daí a gente amplia as redes, as bolhas e os pontos de vista. É isso, gente. Segue nós lá. A gente é legal, né, Lívia? Às vezes. Não, a maioria das vezes a gente é legal. E a gente tem esse problema, né? A gente fala. Então, é isso, gente. Se vocês cutucarem e chamar, daí estejam preparados, porque é assim, tá? A vida Nós é vamos assim. misturar o tempo. Isso aí. Já foi, né? Isso já foi, ó, há meia hora atrás. Eu sei. A gente estoura o tempo sempre. Não me aguentei, gente. Eu tive que gargalhar aqui com vocês, porque foi um episódio cheio de dicas de espontaneidade. Acessibilidade, aqui o assunto foi coadjuvante. Valorizamos a espontaneidade e as dicas, trazendo muitas verdades, gente. Brincadeiras à parte. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui nesse episódio de Produtos Sem Barreiras, onde a gente disponibiliza mais um espaço para dialogar sobre diversidade, hoje focado em acessibilidade nos produtos digitais. E você que nos acompanhou até aqui, curtiu essa conversa? Então que tal continuar lá no Slack e nas redes sociais de Mulheres de Produto? Muito obrigada por estarem com a gente e até o próximo episódio.